Quem quiser abrir do livro de Ruth, capítulo 1. Vamos, chuchus. Vem, chuchu. Vou deixar ele aqui. Pode falar. Livro de Ruth, capítulo 1. Era bom só encostar a porta aí, Marcelo. Melhorou, Marcelo? Como é que passou essa semana? Graças a Deus. Joia. Então encosta a porta para a gente ficar mais tranquilo. O Júlio, pensei que ia vir com uma camisa de verdade. Ô, Júlio. Deixa eu ligar a nossa gravação. Que bom que você melhorou, viu, Marcelo? Então vamos à leitura da palavra, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem, Elimeleque, e o de sua mulher, Noemi, e o de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, colocando a minha vida, colocando a vida dos meus irmãos, pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, que o Senhor venha nos dando sabedoria, que nós possamos aprender de Ti nessa noite. Principalmente, Senhor, que nós possamos aprender como usar essa palavra de maneira prática. Vem com o Teu poder, edificando Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Chegamos em mais uma personagem que está na genealogia de Jesus, no Evangelho de Mateus. Inclusive, essa semana eu falava com a irmã Luísa. Nós vamos aproveitar esse primeiro capítulo do Evangelho de Mateus e abrir uma frente secundária, porque existem ali personagens que é um bom momento da gente estar estudando a vida deles. A princípio, a ideia era falar apenas das 4 mulheres que estão na genealogia de Jesus, mas estava em oração e eu senti, creio que da parte do Senhor, nós vamos estar falando sobre o rei Davi, vamos estar falando sobre Salomão, e eu vou estar aproveitando para correr a história desses homens. Por quê? Porque o legal da Bíblia é que a Bíblia não está preocupada em colocar nada embaixo do tapete. Na verdade, a história bíblica é feita por um Deus perfeito, por um Deus soberano, usando homens e mulheres imperfeitos. Com essas histórias, eu acabo aprendendo que pessoas falhas como eu, como você, podem se encaixar tranquilamente dentro do propósito de Deus. É o caso aqui de Ruth. Veja, a história de Ruth é interessante. O que nós vamos notar nessa história? Deus predeterminou, na eternidade passada, que Ruth faria parte da descendência dos antepassados de Jesus. Só que veja que interessante, Ruth não é israelita. Ruth vivia num país longe. Ruth não adorava o Deus de Israel, pois o Senhor soberanamente age na vida daquela família. Vai buscar Ruth na sua terra. Ruth é salva pelo poder do Senhor. E Ele traz ela em circunstâncias extremamente difíceis. E ela vai se tornar a avó do rei Davi. Curiosamente, ela vai se casar com o filho da prostituta Raabe. Ela vai se casar com Boaz, que era filho de Raabe, aquela outra estrangeira que foi colocada na genealogia de Jesus. O que eu percebo aqui? A nossa vida foi escrita por Deus. E o primeiro capítulo de Ruth vai falando de uma fome. Houve fome na terra. É uma coisa muito comum, principalmente no Antigo Testamento. Muitas vezes, antes de um poderoso mover de Deus, o Senhor traz fome sobre a terra. Como que o Senhor faz isso? É simples. É só Ele controlar dentro do seu poder o regime de chuvas. Se não chover,
não tem colheita. Se não tiver colheita, não tem comida. E desde que o mundo é mundo, a necessidade mais básica que nós temos é alimentação. Você pode falar de qualquer coisa. Você pode falar de frio, você pode falar de não ter conforto, você pode falar de não ter uma casa, mas o nosso princípio mais básico é água e comida. E através disso, o Senhor faz com que a sua vontade se cumpra. É só lembrar o caso de José no Egito. O que levou os irmãos de José viajarem para o Egito? Fome. O que levou Abraão viajar? Fome. Então, várias vezes a gente vê o Senhor trazendo fome na terra. E através dessa maestria, de uma maneira que a gente não sabe explicar, o Senhor consegue pessoas que têm liberdade de escolha cumprirem exatamente a sua vontade. Lembrando, o ser humano não tem livre-arbítrio. O ser humano tem escolha. Se a gente tivesse livre-arbítrio, era muito simples. A gente provava isso parando de pecar. Ninguém aqui gosta de pecado. Mas quando você vai ver, você peca. É a grande prova que eu não tenho livre-arbítrio. Porém, eu tenho escolhas. Você veio aqui hoje porque você quis. Mas isso só aconteceu porque foi a vontade do Senhor. As duas coisas andam juntas. É o caso aqui. Essa família vivia em Belém. Belém é uma cidade a poucos quilômetros de Jerusalém. Curiosamente, o nome Belém é Casa do Pão. E houve fome. E esse homem chamado Elimeleque resolveu peregrinar nos campos de Moabe, que eram regiões extremamente férteis. E ele pegou sua família, arrancou a estrutura que ele tinha com raiz e tudo, e foi peregrinar numa terra estranha. Foi peregrinar num lugar onde praticamente ele não era bem-vindo. Por quê? Porque os israelitas e os moabitas eram inimigos. Por que ele escolheu aquilo, nós não sabemos a razão prática. Mas nós sabemos que Deus determinou assim. Porque no desdobramento dos acontecimentos, a vontade de Deus ia se cumprir, alcançando a Ruth. E trazendo Ruth para Israel. E aí o texto prossegue. Versículo 3, olha que interessante. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e dos seus maridos. Olha que interessante. Uma tragédia familiar. Eles saíram para peregrinar, Elimeleque morre, os seus filhos, Malom e Quilion, têm que assumir a liderança da família. Esses 2 rapazes se casam com 2 mulheres moabitas. Uma delas é Orfa, outra delas é Ruth. E 10 anos após, o sustento da família é tirado. Porque os 2 homens morreram. Veja, aquelas mulheres não tinham condição de plantar. Aquelas mulheres não tinham condição de se autossustentar. Naquela época não era uma sociedade como a nossa. Naquela época as mulheres não conseguiam estudar e produzir como produzem hoje. Quando Elimeleque morreu foi um golpe, mas havia os 2 filhos. Só que passados 10 anos, os 2 filhos morrem. E aí 3 mulheres, sem amparo, ficam sozinhas. 2 delas moabitas, outra, uma senhora, chamada Noemi. Quando você vê o quadro, gente, tragédia. Numa família de 5 pessoas, de 6 pessoas, morreu a metade. Todo o sustento delas foi tirado de forma prática. Quer mais tragédia do que isso? Mas veja, quando o Senhor está no negócio, mesmo em situações difíceis, é Ele que controla tudo, é Ele que guia todas as coisas. E é o que nós vamos ver. Aí o texto prossegue. Versículo 6. Então se levantou ela com suas noras,
e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso, saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. O que acontece, gente? Circunstâncias mudam. Passados 10 anos, ou um pouco mais, chegou a notícia que em Israel havia pão, que em Israel a terra voltou a produzir. O que Noemi faz? Vamos voltar para a minha terra. Mas olha a situação. Mulheres moabitas eram impuras, segundo a lei de Israel. Haviam episódios na história de Israel onde o envolvimento com mulheres estrangeiras ficou ligado à idolatria e ficou ligado à contaminação espiritual. Mesmo assim, aquelas duas moças, bem fiéis, as duas, começaram a seguir sua sogra e entraram, gente, num túnel escuro. Elas não sabiam o que iam encontrar. Elas não conheciam aquele país. Elas só sabiam aquela história de que os moabitas não eram bem-vindos em Israel. E aí a história continua, versículo 8. Disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que aches descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Olha que interessante, gente. As duas moças, a Bíblia fala que eram benevolentes, eram moças de caráter. Só que Noemi não tinha mais filhos. Noemi olhou o bem-estar de Orfa e de Ruth e falou: voltem para a casa de vocês. Lá vocês vão casar novamente. Tipo assim, parafraseando, vocês são muito novas. Vocês têm que recomeçar a vida. Vocês não podem seguir comigo. O que as duas fizeram? Choraram amargamente. Por quê? Porque elas não queriam deixar sua sogra. O que a gente percebe? Elas eram estrangeiras, mas eram pessoas de caráter. Aqui existe um ensinamento bem interessante, que ajuda muito assim para nós cristãos. Gente, religião não define caráter. A pessoa que tem caráter, ela apenas pode aprender ao ir para a igreja e praticar princípios da palavra, a se tornar uma pessoa que tem caráter. Como eu vejo isso? Está cheio de ateu, que paga suas contas, é bom cidadão, faz o bem, ajuda as pessoas, tem caráter. O que eu posso na igreja é aprender. Infelizmente, nos dias de hoje, muitos não aprenderam o que é ter caráter. E aí surgem os escândalos, surgem os problemas, surgem as coisas erradas que mancham a igreja. Mas nós podemos, através do ensino da palavra, moldar o nosso caráter. Amém? Versículo 11. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. O que está em jogo aqui? Deixa eu tomar um gole d'água. A lei do Antigo Testamento do levirato. Quando alguém morria sem deixar descendência, o parente mais próximo tomava a esposa e gerava descendência.
Só que Noemi já era muito velha. Os costumes das mulheres já tinham ido embora. E ela ainda fala, se hoje mesmo eu tivesse um filho, como que vocês poderiam esperar até ele ser grande e poder suscitar descendência? E aí Noemi novamente insta com elas para elas voltarem. O que Orfa faz? Orfa olha as circunstâncias, vê que realmente Noemi tinha razão e volta para sua terra, para os seus parentes em Moabe. Porém, Ruth decide ficar com sua sogra. E mais à frente no texto nós vamos ver o porquê. Por quê? Porque nessas duas mulheres eu tenho dois comportamentos. Primeiro deles, o comportamento das pessoas que só andam por aquilo que elas veem. O comportamento das pessoas que só andam por aquilo que os seus olhos podem atingir. E do outro lado, eu vou ver o comportamento das pessoas que, embora a circunstância é difícil, elas andam por aquilo que é correto. Ruth sabia que Noemi não tinha como se sustentar. E aí ela vem com a seguinte afirmação, olha que interessante, versículo 15. Por isso, disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Olha o posicionamento de Ruth. Gente, muitos autores creem que essa fala mostra que Ruth era convertida. Ruth era salva. Eu concordo com isso. Quando ela fala, o teu Deus é o meu Deus. Quando ela fala, onde você morrer, eu vou morrer. A gente percebe uma obra completa de Deus na vida de Ruth. Ruth, da mesma maneira que eu e você, que éramos estranhos da aliança, éramos inimigos de Deus, ao se deparar com o mover de Deus, com o agir de Deus, com a graça de Deus, foi salva. E essa salvação, ela veio resultar num posicionamento. Essa moça podia voltar para sua parentela. Essa moça podia escolher o caminho mais fácil. Inclusive, ela podia voltar para casa e continuar adorando a Deus. Porque o povo de Moabe não ligava para o Deus que você adora. Eles tinham vários deuses, várias divindades. Mas não. Ela foi firme, ela foi correta num ponto que a sogra chegou e falou, tá bom, pode ir comigo. Só que lembra do quadro, ela era uma estrangeira, que não era bem-vinda naquela terra. Mas quando Deus está no negócio, é Ele que alinha a circunstância, é Ele que evidencia pessoas, é Ele que faz tudo. E aí o texto continua, versículo 19. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam, não é essa Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chames Noemi, chama-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Veja que interessante. Ela saiu com toda uma família. De repente, aparece Noemi na sua terra natal, sem filhos, sem marido e como estrangeira. Foi uma coisa tão incrível que o povo da cidade
se condoeu, ficou com dó, porque percebeu que uma profunda tragédia veio sobre a vida de Noemi. E ela falava, olha, não me chama mais Noemi, me chama de Mara. Mara quer dizer amarga. Por quê? Porque Noemi não conseguia entender o porquê que tinha acontecido. O único entendimento dela é que Deus, na sua soberania, tinha trazido aquilo sobre aquela família. O que eu aprendo? Gente, aqui é uma coisa assim que eu tenho que guardar. Quando as coisas vão mal, a gente tem uma tendência a culpar o diabo. Só que nem sempre é o diabo. Existem circunstâncias que os espíritos malignos causam problema? Sim. Mas veja, o diabo não é bicho solto. O diabo só pode tocar na vida do crente sob a autorização de Deus. O fato de estar acontecendo algo ruim na minha vida não quer dizer que Deus não esteja no negócio. Muitas vezes, quando Deus vai agir na minha vida, Ele vai permitir e vai decretar situações ruins que vão produzir algo. O problema é que eu tenho um tipo de evangelho na cabeça que não é o evangelho da Bíblia. Eu tenho um tipo de evangelho que é o evangelho do Papai Noel. Onde Deus é um velho, bonzinho, barbudão, pronto para dar presente. E o evangelho da Bíblia, a história desses heróis, é marcada por muita luta, é marcada por muita dificuldade, é marcada por situações que muitos de nós sequer passaram. Aqui nenhum de nós perdeu a família toda numa tragédia. Muitos homens aqui perderam na história da igreja. Missionários perderam família inteira, em terras estranhas. Isso aqui eu tenho que aprender, gente. Seja bom, seja ruim, Deus está no controle. Existe uma tendência aí fora de sai diabo. Lógico que nós oramos, lógico que nós pedimos para Deus nos livrar. Mas, gente, o diabo não é um poder paralelo a Deus. O diabo é criatura. Tudo que ele vai fazer, ele tem que fazer sob a autorização de Deus. A questão é que eu não conheço o futuro, mas o Deus que eu sirvo conhece, já estabeleceu, e é para o meu bem. Agora, cá entre nós, né? Perder os 2 filhos e o marido e conseguir enxergar bem, precisa ser muito espiritual. Eu entendo, Noemi. A mão do Senhor pesou sobre mim, o Senhor trouxe mal sobre mim. Lógico que nós sabemos que tudo acontece porque Deus decreta. Mas isso é bacana com os outros. Você olha e fala, nossa, que fé, hein? Mas quando é comigo, se fosse a gente no lugar, imagina, 2 filhos e um marido. E você sair para tentar a vida melhor e voltar pior ainda. Humilhada. Tudo deu errado. Inclusive com a suspeita o seguinte, aí eu estou falando, não a Bíblia, mas poderia haver pessoas que falaram, ó, tá vendo? Saiu do meio do povo do Senhor, morreu todo mundo. Poderia ter, isso é uma conjectura, não está na Bíblia. Mas sempre tem alguém para dar pitaco, sempre tem alguém para falar algo errado. É essa a situação. E aí o texto continua, capítulo 2. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome, Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele, em cujos olhos eu achar graça. E ela disse-me, vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas do campo, após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte no campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Vamos fazer uma pausa aqui. Como funcionava isso? A Torá, a lei de Israel, ela dizia o seguinte, se quando eu estivesse colhendo algo, caísse uma espiga no chão, o segador não podia pegar. Tinha que deixar para os mendigos e os estrangeiros que vinham atrás se alimentar. Só que aqui a gente percebe que não era apenas Ruth que estava mendigando.
mendigando. Tinha outras pessoas. Então o que a gente entende? Houve um tipo de um lançamento de sortes. Eles sortearam quem ia ficar em que campo. Aqui a gente vê a mão do Senhor. Quando sortearam, Ruth caiu no campo de Boaz. Mais à frente nós vamos entender o porquê. Novamente, Deus assina embaixo. Eu estava conversando outro dia com uma pessoa e ela falava o seguinte, que numa situação da vida dela, teve que comer lixo. Só quem passou por isso é que sabe o que é. É dificílimo. Mais ou menos a situação dessas pessoas. Elas não comiam lixo, mas comiam daquilo que caía no chão. Como se diz, eram os pobres coitados do reino de Israel. Mas Deus estava na história. E aí o texto continua. Versículo 4. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores, o Senhor seja convosco. E disseram eles, o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores, de quem é essa moça? E respondendo o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse, essa é a moça moabita, que voltou com Noemi, dos campos de Moabe. Disse-me ela, deixa-me colher espigas, e ajuntá-las entre as gavelas, após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, e a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Olha que interessante. O colhedor já sabia quem era Ruth. Agora tenta imaginar uma mulher estrangeira, entre aspas, inimiga do povo de Deus. O que aquele segador fez? Ela veio atrás, eu não vou mexer, porque eu não vou desrespeitar a lei de Deus. Mas quem é essa estrangeira? Ó. Só que ele notou uma mulher de virtude. Ruth era uma mulher de trabalho. O texto fala que desde cedo ela estava correndo atrás e parou muito pouco para descansar. Se os irmãos forem notar, a época da colheita da cevada já era uma época quente, numa região extremamente seca. E aquela mulher não parou. Para mim, o maior ensino, e isso eu falo de uma maneira genérica, o que tem de crente preguiçoso, o que tem de crente vagabundo, o que tem de crente que não quer saber de trabalhar, o que tem de crente atrás de vida fácil, sendo que a Bíblia ensina exatamente o contrário. A Bíblia ensina uma vida batalhada, a Bíblia ensina uma vida dura, para você ganhar teu pão não é fácil. Cada dia você tem que matar um leão, cada dia você tem que correr atrás, porque Deus criou o trabalho. E através do trabalho Deus dignifica o homem, Deus engrandece o homem. Aqui eu aprendo que se eu quero algum resultado na minha vida, eu tenho que ralar. E parar com essa história de bênção fácil. Gente, não existe bênção fácil. Somente se o Senhor intervir miraculosamente. Tudo na vida custa. Tudo aquilo que tem valor custa. Tudo aquilo que vale a pena dá trabalho. Mas você vê essa moça, o comportamento dela no meio de um povo estranho, que não devia ser nada simpático, começou a se sobressair. O testemunho do estilo de vida do crente tem que vir à frente. As pessoas, quando olham você, elas têm que olhar e falar, lá vai alguém digno, lá vai alguém esforçado, lá vai alguém que tem caráter, lá vai alguém que trabalha, que corre atrás. Esse é o testemunho do crente. Nada além disso eu aprendo na Escritura. Só que hoje em dia os crentes, eles gostam de festa. E na Bíblia, quando olhar esse quadro aqui, não tem nada de festa. Quem é do interior aqui, lembra aqueles metrão de madeira, João? Que o alemão não deixava passar 1 milímetro por dentro, senão ele não pagava? Lembra lá no sítio, Carlinhos? Quem trabalhou na roça sabe o significado da palavra trabalho. Certo, Sibila? Tem comida, tem do bom e do melhor, mas trabalho igual um maluco.
Eu não sei se os irmãos já trabalharam em sítio, em chácara, em propriedade rural. Ó, rala um monte. Mas vamos seguir a leitura, versículo 8. Ó a mão de Deus. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou em terra e disse-lhe: porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Olha o que Boaz faz. Gente, Boaz era um homem rico, bem sucedido. Ele podia muito bem enxotar aquela estrangeira que ele mal conhecia. Mas ao contrário, ele chama ela para perto, primeiro para proteger. Podiam fazer até uma maldade com a moça. E ele, na sua responsabilidade, dentro do seu caráter, ele protege. É isso que o homem, é isso que a mulher de bem fazem. É assim que tem que ser. Só que ela, ao ver aquele tratamento, ela fala o seguinte: por que você está me tratando assim? Eu sou uma estrangeira. Eu sou de um povo inimigo de Israel. Eu que estou adicionando. Eu não sou bem-vinda aqui. Olha a resposta de Boaz. Versículo 11. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto a fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e sua mãe, e a terra onde nascestes, e viesse para um povo que antes não conhecestes. Ao 12, o Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te viesse a abrigar. E disse ela: ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das suas criadas. Vamos fazer uma pausa aqui. Boaz aqui traz uma verdade. Ele mostra que Ruth, ao se dirigir de volta a Belém, ao se apegar à sua sogra, ao se apegar ao Deus de Israel, ela estava entrando debaixo da mesma cobertura que havia sobre o povo de Deus. Boaz, de uma maneira que a gente não sabe exatamente porquê, ele lê a atitude da moça, ele ficou sabendo do testemunho dela no meio do povo de Israel, ele com certeza ficou sabendo que ela temia o Deus de Israel, e ele imediatamente entendeu: aquele que teme o Senhor está debaixo da sua proteção. Aquele que teme o Senhor está debaixo dos cuidados do Senhor. Essa é a leitura que Boaz faz aqui. E essa é uma verdade que vai se arrastar por toda a Bíblia. Mas veja que interessante, vamos pensar em José. Vocês acham que José conseguia ver a mão de Deus quando foi jogado dentro do poço pelos irmãos? Vocês acham que José conseguia ver a mão de Deus quando ficou preso injustamente? Por não ter usufruído da esposa do chefe? Na situação difícil, às vezes é muito raro alguém que consiga ver a mão de Deus. Todos nós somos assim. Mas Boaz estava de fora. Alguém experimentado, homem maduro, que quando olhou a situação, guardou a integridade da moça. Primeiro, ela era sua parente chegada. Ela estava acudindo uma pessoa que foi esposa de um parente seu, a Noemi, esposa de Elimeleque. Muitas vezes na nossa vida, nós temos que fazer coisas desse tipo. Você faz simplesmente porque é o correto a fazer. Mais nada. Você não faz porque está com vontade. Você não faz porque ama aquilo. Eu não sei os irmãos. Talvez os irmãos tenham uma qualidade melhor que a minha. Mas eu já fiz muita coisa que eu não queria fazer. E fiz não porque eu era bom. Fiz não porque eu era legal. Fiz porque era o correto a fazer. E até hoje, mesmo sendo pastor de uma congregação,
Vira e mexe, acontece uma coisa dessa. Eu digo, não, Senhor, beleza, vamos fazer. Você está a fim de fazer? Não. O que você quer? Eu quero um par de chinelo, uma televisão. Não, televisão não, é sacanagem, né? Mas sombra e água fresca. Mas você faz o que tem que fazer, você faz porque você serve a Deus, você faz porque é o correto. Não sei como é a vida dos irmãos, mas eu tenho aprendido nesses 20 anos andando com o Senhor, que várias e várias vezes eu vou fazer coisas que não me agradam. Por quê? Por amor de Deus, porque é o correto a ser feito. E isso é uma verdade que tem que se repetir na vida de cada crente. É o que eu aprendo aqui. E o texto continua. Deixa eu tomar um gole de água. Versículo 13. Não, versículo 14. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: achega-te aqui, e come o teu pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu, e se fartou, e ainda lhe sobejou. Essa passagem aqui, o que a gente pensa? Nossa, ele deixou ela comer, como ele é bonzinho. Mas a gente esquece o detalhe, nessa sociedade, comer junto não era para qualquer um. Você não comia com pessoas que não eram bem-vindas, era uma coisa muito séria. Só que é uma sociedade de 3.000 anos atrás, aproximadamente 3.200 anos atrás. Você não comia com qualquer um. O que Boaz faz? Não só protege a moça, mas inclui. Além do que, ele dá alimento, e alimento do bom, que era trigo tostado. A gente percebe uma benevolência, uma bondade completa na figura de Boaz. Alguns autores querem explorar a figura de Boaz se assemelhando a Cristo. Mas eu gosto muito de explorar o Boaz homem de Deus, guiado pela palavra, guiado por aquilo que a Torá falava, guiado por aquilo que era correto. Aqui era uma época onde não tinha nem rei. Aqui é a época dos juízes, uma época difícil em Israel. Cada um fazia o que queria. Mas a gente percebe que nessa época havia pessoas de Deus, havia pessoas de caráter. E Boaz era um deles. E aí o texto continua, versículo 15. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha e não a repreendas. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efá de cevada. Gente, um efá é 30 litros. Só que entenda, para colher 30 litros de grão de cevada, ela teve que colher uma quantidade enorme. Porque o texto fala que ela debulhou. Ela tirou o grão da espiga. Você sabe o que é 30 litros? Ó, isso aqui dá 30 litros. Para uma mulher sozinha, naquela época, sem maquinário, colher isso aqui, duas coisas aconteceram. Primeiro, Boaz foi muito bonzinho. Só que segundo, ela se ralou. Ela teve que pegar, ela teve que debulhar tudo, não teve bênção fácil. Eu lembro, há muitos anos atrás, logo que eu fui salvo, eu tinha muita coisa que fazer, tinha muitas necessidades. E eu me lembro claramente, quando eu ia orar para o Senhor me abençoar, eu entendi rapidamente. Filho, você está orando para abençoar, prepara que você vai ralar. Gente, tomei chuva de granizo na moto, peguei tempestade, pegava estrada numa motinha que parecia um patinete do lado das carretas, 18 rodas. Eu até brinco, quando eu ultrapassava uma carreta 18 rodas numa moto 125, eu entendi o que é andar nos braços do Senhor. Eu conheci casos de irmãos que o pneu da carreta estourou, matou ele na hora. Irmão, morreu. Não veio nada fácil. Então hoje eu sento numa caranga boa, o tanque de gasolina está cheio, a conta de luz está paga,
Graças a Deus os filhos estão tudo criados. Gente, moleza. Moleza. Playboy, Carlinhos. Só andava de carroça. Percebe o que a gente tem que saber encarar? Como poderia eu me negar hoje a fazer a obra do Senhor e tudo aquilo que eu tenho que fazer com o maior capricho, com o maior esforço? Já que em situação... Gente, eu não tinha dinheiro para o capacete da moto. Foi o maior sufoco para comprar o capacete. Roupa de chuva, eu não sabia o que era. Não sabia o que era. E Deus, o tempo todo, eu guiava com prudência, tomava cuidado, nunca me envolvi em acidente. Caí só 3 vezes e não me machuquei. O Senhor me guardou, o Senhor foi fiel, mas não foi fácil. Eu lembro uma vez, eu estava com a caixa da moto cheia de filme. E eu estava na BR-116, indo para Araucária, cidade aqui próxima. De repente eu peguei um buraco. A caixa cheia de filme. Tinha mais ou menos, na época, uns R$4.000 dentro da caixa. Dinheiro que eu não tinha, porque ia ter que receber dos clientes para pagar a fábrica. A caixa não quebra e começa a me ultrapassar do lado da BR. Num dos lugares de maior acesso de carreta. O que aconteceria se uma carreta vem na cola e pega a caixa? Gente, deu tempo de parar a moto do lado esquerdo. Rapidinho puxar a caixa com tudo arrastando, que era pesada. O acostamento. E não quebrou nada. Não aconteceu nada. Você imagina, você está na moto a 70 por hora, a caixa de filme começou a te ultrapassar. Por isso eu posso falar, gente, não é moleza. O fato de Deus estar no negócio não quer dizer que é moleza. Pode conversar com qualquer cristão, que ele vai falar para você, ó, meu amigo, hoje está bem, mas não foi fácil. O bicho pegou. Tive que matar um leão por dia. E assim é na vida de todo crente, que o Senhor desenvolve o seu propósito. É dessa maneira. Amém? Amém. Vamos continuar a leitura. E tomou-o, e veio à cidade, e viu sua sogra, o que tinha apanhado. Também tirou, e deu-lhe o que sobejara depois de fartar-se. Então disse-lhe a sua sogra. Deixa eu falar uma coisa aqui, no 18, uma coisa interessante. Lembra que foi dado trigo tostado? Trigo tostado é uma iguaria. É uma comida boa. Ela comeu, mas ela guardou. Guardou para quem? Guardou para a sogra. Bondade. Eu lembro que quando eu estava na rua, eu não comia nada fora. Porque não tinha dinheiro. E tanto eu como a Paula, por exemplo, se a gente comprasse um pãozinho, uma mortadela, a gente pegava 1 ou 2 fatias, comia e trazia o resto para casa, para as crianças comerem. Porque a gente se achava indigno de comer algo que não tinha na mesa e eles não comerem. Curiosamente, meus filhos, quando recebiam alguma coisa na escola, eles traziam para casa para dividir com os irmãos. Eu acho que isso é uma característica de uma casa que está andando dentro dos princípios. Numa sociedade extremamente egoísta. Isso daí, na verdade, é sinal de Deus. A gente vê a mesma característica. A maioria dos cristãos age assim. Pode parecer até coisa boba, é meio desconfortável a gente falar da gente mesmo. Mas as histórias vão aflorando, porque como eu falo para os irmãos, hoje você vê tudo pronto. Quem conhece a gente aqui de verdade é o João e a Aida. Eles sabem de onde que veio. Sibila acompanhou bastante, Eu lembro quando a Sibila levantou um muro aqui, sabe? Tudo batalhado, gente, todo mundo batalhando. Todo mundo correndo atrás. Seus pais quando chegaram aqui, Carlinhos quando chegou aqui. Esse cara aí se ralou um monte. Mas é assim, gente, esse é o nosso Deus. É assim que Ele trabalha. É assim que Ele nos edifica.
É assim que ele molda o nosso caráter. Amém? E aí vamos seguir, 19. Então, disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado. E disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth, a moabita: também ainda me disse: com os moços que tenho te ajuntarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a Ruth, sua nora: melhor é, minha filha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz, para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Olha que interessante, essa passagem comprova que Ruth ir colher nos outros campos era perigoso. O que ela fala? Fica no campo de Boaz. O que Noemi fala? Para que não te peguem nos outros campos. Quem é estrangeiro sabe que não é fácil. Quando eu estava preparando essa palavra, lembrei de vocês. A turma olha torto. Eu mesmo, gente, quando conheci o Jimmy, quando conheci o Oscar, quando conheci a Ismélia, primeira coisa que eu queria saber, eu queria conhecer eles. Espera aí, quem é esse cara? Da onde veio? Caiu de paraquedas aí, beleza, esse aqui é irmão desse, é primo daquele. Mas você tem que dar uma oportunidade da pessoa se mostrar. Você tem que conviver. O que é o preconceito? O preconceito é o seguinte: não chega perto, que aqui não tem. O que o homem de Deus faz? O homem de Deus anda com prudência, ele se resguarda, mas ele dá uma oportunidade para a pessoa, tomando os devidos cuidados. Gente, isso é em tudo. Agora, no caso de estrangeiros, é bem pior. É bem mais difícil. Porque muitas vezes eles são considerados invasores. Estava lembrando de vocês quando eu estava preparando aqui. Ainda que venezuelano é meio brasileiro que fala espanhol. Mesmo assim, é um estrangeiro, que muita gente olha torto. O que você quer aqui? Não tem coisa lá no teu país para ir? Mais ou menos o papo é esse. Vamos continuar a leitura. Capítulo 3. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem. Ora, pois não é Boaz com cujas moças estivesses da nossa parentela? Eis que esta noite patejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás, e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. Olha que interessante, gente. Aquela senhora, aquela idosa, percebeu a situação. Ela leu a situação de maneira correta. Meu irmão, às vezes a coisa está passando na sua cara e você não está vendo. Falta só, eu até brinco, falta só você abrir o box do banheiro, aparecer uma mão e escrever no teto o que é para fazer. E ainda o crente fica olhando com cara de bobo. Gente, quanta oportunidade passa debaixo do nosso nariz. Tem que ser ligeiro. Tem que saber aquilo, perceber a porta que o Senhor abre. Perceber a oportunidade. Correr atrás. Noemi, quando viu, falou: peraí, Boaz, parente chegado. Tratou com benevolência. Qual era o propósito de Noemi? Eu não vou descansar enquanto você não casar de novo, enquanto você não tiver o remidor. E é lógico, o texto não fala, enquanto você não vier os meus netos. Porque até os netos de Noemi
dependia de Ruth. Mas o que eu acho legal é o seguinte: Noemi conhecia o costume de Israel, orientou Ruth e ainda falou: olha, faz assim, assim, assado, que ele vai te dizer o que tem que fazer. Deu o mapa da mina todo. Mas eu achei muito legal a postura daquela senhora. Ela leu a situação. Várias vezes eu fico falando: Senhor, fala comigo. Gente, Deus não vai falar com você assim. Vou falar numa boa. 20 anos de salvo. Eu nunca ouvi a voz audível de Deus. A gente pensa que Deus vai falar. Gente, o Senhor fala através da palavra. O Senhor fala através da palavra ao nosso coração. A turma está ouvindo voz que não tinha que ouvir, está ouvindo coisa que não tinha que ouvir, está vivendo um evangelho místico e só faz besteira. A grande prova é que dá errado. Porque eu pergunto, se Deus falou para você fazer, você faz daquele jeito e dá tudo errado. Com quem que está o erro? Com Deus? Não, com você. Você pensa que ouviu. Evangelho místico, já vi pessoas que iam para a igreja. Tem irmão aqui que vai lembrar dessa história. Por exemplo, o pastor vai pregar sobre porta. Aí a pessoa está na dúvida se vai fechar o negócio de uma casa. Aí o pastor fala: a porta que Deus abre ninguém fecha. Aqui a pessoa entende: opa, é para mim fazer o negócio da casa. Financiamento, 40 anos. Prestação, 3 mil reais. Salário do cara, 4.200. Vai morrer. E diz que foi Deus que falou. Ó, pastor, Deus me falou para ver o carro. Vem ver que bênção. Legal. Ó, pastor, inclusive veio com uma Bíblia junto. Um caminhão de parcela. 920 reais. 70 meses. Ó, Deus abençoou. Esse não é o Deus que eu sirvo. Todas as bênçãos que Deus me deu, Deus deu completa. Às vezes o pessoal olha todo para mim, aqui na igreja, vamos fazer a obra. Não, porque vamos passar no cartão e vamos não sei o que. Eu falei: não, para com tudo isso. Eu trabalho assim. Primeiro entra o dinheiro, porque o Deus que eu conheço, Ele dá o recurso financeiro. O Deus que eu conheço vai construir o tabernáculo, Ele manda o dinheiro antes. Até o momento que a turma fala: ó, para de mandar grana. E aí a obra se faz. Não, pela fé. Isso não é fé, isso é tolice. Isso é burrice. Isso é tentar o Senhor Deus. Quando Deus faz a obra, faz completa. Senhor, eu preciso fazer uma faculdade. Ele vai prover o trabalho, Ele vai prover o recurso, vai te capacitar e você vai fazer. Não, é o crédito educativo, vou acabar de pagar em 2069. Ah, Deus abençoou que nada, você foi na raça, você foi no peito. E daí quebra a cara. Percebe que nós distorcemos o Evangelho? As igrejas distorceram o Evangelho. Quanto nós já não vimos disso, João? Você olha e fala: meu Deus, que maluco. Eu já cheguei para pessoas, eu falei: ó, meu amigo, deixa eu falar uma coisa, você é missionário? Eu sou. Falei: ó, se você é missionário, Deus vai mandar o recurso. Ele vai mandar a passagem, Ele vai abrir o passaporte, Ele vai encaixar lugar para ficar e vai te sustentar na aula missionária. A pessoa ficou olhando para minha cara como se eu fosse meio esquisito assim. Estou falando alguma besteira? Ou o Deus que a gente serve trabalha pela metade? É o que a gente vê com Noemi aqui. Ela bateu o olho, ela fez a leitura da situação. Lógico, né? Inspirada por Deus. Se o Espírito Santo não estiver na sua vida atuando, você não consegue ver nada. Mas aí é outro assunto, é outra pregação. O que eu estou falando é de olhar as oportunidades. E aí o texto continua. Versículo 5. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme a tudo quanto sua sogra tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de grãos. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés, e se deitou. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu, e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse ele: quem és tu?
E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens foste, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém agora é verdade que eu sou seu remidor, mas ainda há outro remidor, mais chegado do que eu. Fica-te aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até manhã. Veja que interessante, gente. Boaz era vivido. Aqui a gente poderia pregar só esse texto sobre relacionamento. Boaz não falou se Ruth era bonita. Boaz não falou se Ruth era uma gata. Boaz falou: tu és mulher virtuosa. Os mais jovens aqui, veja, para casamento é necessário haver atração física. É necessário. Mas não é o principal. A atração física é uma das coisas. Porque o que acontece, o físico, meu amigo, vai envelhecer, vai para a cucuia. E o que vai ficar é a virtude, é o caráter, é o companheirismo, é o estar junto. É o que a gente aprende aqui com Boaz. Eu imagino até que Ruth devia ser uma moça vistosa, porque estava na flor da juventude. Mas Boaz não olhou isso, Boaz olhou o caráter. E ele fala o seguinte, olha que interessante, ele podia tentar um atalho, mas Boaz temia a Deus. Ele falou: ó, tem um remidor mais chegado do que eu. Se ele te redimir e casar com você, tudo bem, tipo assim, o Senhor está no controle. Agora, se ele não te redimir, fica tranquila, você vai ser minha esposa. Sabe, homem de palavra, se ensina ou não tinha meia palavra. Chegou e foi direto no assunto. Ó, Carlinhos, o negócio é esse e aquele, entendeu? Pastor, mais ou menos, espera aí que eu vou explicar de novo. É isso e isso. Homem de Deus, mulher de Deus, não tem meia palavra. Fala claramente, para todo mundo ouvir. A palavra dele é sim, sim, não, não. Acabou, não tem papo furado, papo errado. É tudo certo em todas as coisas, com todas as pessoas, de maneira clara. Eu lembro certa vez, eu conversando com uma pessoa, a pessoa chegou para mim e falou: ó, estão me falando umas coisas de você. Eu olhei para a cara da pessoa e falei: ó, deixa eu te explicar uma coisa, no trabalho que eu estou falando. Eu quero saber o nome, quem e como, e vamos chamar agora que nós vamos conversar. Eu não trabalho assim. Não sei o que, tal pessoa. Eu falei: ó, então aprenda, comigo não funciona assim. Estão falando, você falou para a pessoa errada. Que nós vamos tratar o assunto claramente, olho no olho, que nem crente. O que arrebenta com as igrejas? Um monte de papinho, sabe, o Carlinhos, o Oscar, o Moisés. O quê? O Moisés? Olha, o Moisés é meu irmão em Cristo, eu conheço. Vamos chamar ele aqui conversar agora, resolver essa parada? É assim que pessoa de Deus trabalha. Olho no olho. Aquele problema que aconteceu com você tivesse sido tratado de homem para homem, que nem crente de verdade, não teria acontecido. Você. Só não vou falar o nome para não expor. Concorda comigo, irmão? Chegar, peraí, vem cá, vamos conversar, que negócio é esse? Como é que fica? E o prejuízo do irmão aqui, quem paga? Não sei se vocês sabem, eu estava estudando história da igreja. Os bispos, que eram os presbíteros como eu, a manhã inteira na cidade, eles passavam julgando casos. Por exemplo, Agostinho, um dos pais da igreja, do século IV, ele passava a manhã inteira julgando casos. A turma não ia nem para o juiz, o pastor julgava. E resolvia tudo. Só que hoje em dia nem crente a pessoa é, como é que vai resolver? O que você faz com cascavel? Não tem o que fazer. Cascavel é cobra. Não sei se tem cascavel lá.
na Venezuela. Sabe? É o que virou a igreja. Precisamos resgatar o testemunho cristão. Crente olha no olho e fala. Crente, a palavra dele vale, não precisa nem assinar papel. Ela vale. Amém? Amém. Vamos seguir, tomar uma gole d'água. Versículo 14. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro, porquanto ele disse, não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais, dá-me a capa que tens sobre ti, e segura. E ela segurou, e ele mediu 6 medidas de cevada, e lhe pôs em cima. Então foi para a cidade, e foi a sua sogra, que lhe disse, como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais, essas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse, não vás vazia tua sogra. Então disse ela, espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Eu ouvi uma palavra sobre Ruth há 20 anos atrás. E eu aprendi o seguinte princípio com o meu pastor. A gente chama isso de procrastinação. É uma palavra difícil no português. Procrastinação é o seguinte: eu preciso resolver esse problema. Eu resolvo. O que se faz na geração hoje em dia? Não resolve. Talvez o maior defeito dessa geração, principalmente dos homens, não resolve o que tem que resolver, deixa tudo pela metade. O problema cria barba, e aí o problema vem e engole. Aí vem chorar para o pastor, pastor, eu não sei o que aconteceu. Filho, o que aconteceu foi o seguinte, você errou. Você tinha que concluir o problema. Você sabia que ia dar problema. Você tinha que ir para cima. Você tinha que ir para as cabeças. Você tinha que resolver. É o que eu aprendo com Boaz. Aí o que acontece? O irmão não resolve. É o encrenca 1. Aí vem a encrenca 2, que é a esposa do irmão. E aí é o seguinte, em vez de ajudar o cara, para alavancar o cara para resolver, ela passa à frente, atropelando, já pisa na cabeça. E vai tentar resolver, só que ela não foi comissionada para isso. Aí arrebenta tudo. Irmão, resolva o que tem que resolver. Irmã, não toma frente do seu marido. Ajude ele no que tem que fazer. Senta em amor e conversa. Orienta ele, fortalece a vontade dele, que tudo vai dar certo. É o que eu aprendo com Boaz. Se você olhar hoje na sua vida, tem coisa pendente? Se você olhar hoje na sua vida, qual é o problema que você está empurrando com a barriga? Aí, meu amigo, vai para a igreja orar, vai para a igreja jejuar, vai ler Bíblia, vai fazer campanha, vai fazer um monte de coisa, não adianta nada, porque o problema é você. Porque você está pecando diante do Senhor. Sabe o que Deus vai fazer? Isso eu falo com maior tranquilidade. Deus vai trabalhar para que a coisa piore. Para que você crie juízo. E aprenda a fazer o que tem que fazer. E se você não se posicionar, a tampa da panela vai explodir. E aí você vai ter que catar todos os cacos em volta. Tudo. Estou lembrando uma situação. Precisava ser resolvida. Eu falei para a pessoa, resolve. Não resolveu. A situação está dando até problema na justiça. Algo inusitado. Por quê? Porque não foi até o fim, não resolvi. Sabe aquelas histórias aqui no Paraná normal? Pastor, comprei um carro. Aí vem a pergunta, e aí o documento? Não, pastor, tudo bem, o carro é uma beleza. O documento é o seguinte, tem o primo de uma tia-avó, de uma amiga minha, que mora lá em Ponta Grossa. Aí ele conhece o cara que está lá em Londrina. Aí o recibo está lá em Paranaguá. Mas ó, pastor, tá jóia. Louco. Aí vem com o pau diabo, Carlinhos. Não é assim.
Homem de Deus faz tudo certo, mulher de Deus conclui tudo. Se você não está trabalhando para concluir os problemas, você está pecando. Mude enquanto é tempo. E aí o texto segue. Vamos lá. Fiquei tão empolgado, perdi até o capítulo 4. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do povo. Se has de redimir, redime-a. E se não a houveres de redimir, declara-mo, para que o saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a remirei. A estratégia de Boaz. O remidor nem tinha parado para pensar que ia herdar a terra de Elimeleque, que ia casar com Ruth, nada disso. Agora, olha a estratégia que Boaz teve. Ele chamou o cara na frente dos anciãos da cidade e falou: olha, é o seguinte, sabe aquela terra lá? Sei. Ó, você é o remidor. Então você tem que comprar ela. Se você não comprar, eu compro. O que o cara falou? Não, eu vou comprar. Você fala: nossa, Boaz pirou, né? Ficou maluco. Ficou maluco nada. Boaz tinha uma estratégia vinda de Deus. Deus trabalha completo. Deus dá todos os passos. Olha o diálogo de Boaz. Aí ele continua. Versículo 5. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. O que ele falou? Olha, você vai comprar terra, mas você vai ter que casar com Ruth. E você vai ter que dar filhos para Ruth. Para que o nome lá, ou do Malom ou do Quilion, fique preservado. Para que Elimeleque tenha descendentes. Olha a estratégia de Boaz. Aí o que aconteceu? Quando falou do compromisso, o que o remidor fez? Versículo 6. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Olha a estratégia de Boaz. O remidor falou: não posso casar com ela, vai dividir minha herança. Vai você. E aí o versículo 7 continua: havia, pois, já de muito tempo, esse costume em Israel quanto à remissão e permuta, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isso era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disso sois hoje testemunha. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça essa mulher que entra na tua casa como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efratá, e faze-se nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Novamente, Boaz foi fazer um negócio. O que ele pediu? Testemunha. Preto no branco. Comprei a casa. O que eu tenho que fazer?
vou tirar a escritura e depois vou registrar no registro de imóveis. Comprei o carro, o que eu tenho que fazer? Transferir. Gente, preto no branco, tudo documentado, tudo certinho. Não dê moleza, a casa cai. Vendeu o carro, preenche o recibo, comunica a venda no Detran. Senão vai bater um caminhão de multa na sua casa e você vai perder sua carta e vai culpar o diabo. E não foi o diabo. Foi você que procrastinou. Crente faz todos os negócios certinhos. Gente, teve uma época que eu queria comprar uma chacrinha. O cara veio me oferecer a chácara, a coisa mais linda. Foi quando eu comprei essa ideia aqui. Com o dinheiro da ideia, dava para comprar a chácara e comprar um outro carrinho. Coisa linda a chácara. Fui ver, olhei, legal, linda, montada. Aí eu perguntei pro cara, o documento? O cara olhou para mim e falou, é posse. Eu falei, irmão, não vou fechar. Como? Você tá louco? Essa chácara vale quase 200 mil. Estou te vendendo por 20. Não vou fechar, eu não compro coisa assim, eu não compro coisa fora da lei, eu não compro terra que veio de invasão. Eu não compro terra que foi trocado marco, porque a lei do meu Deus condena. Para mim não invadir a terra dos outros. Não faça assim. O cara ficou olhando para minha cara e falou, tá bom, Paulista, beleza. Mas eu ia ganhar 10 vezes o valor do meu dinheiro. E ia perder a minha integridade em relação a Deus. Aprenda a fazer negócio certo. A Bíblia é prática. E aí, para encerrar, vamos para o versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele possuiu, e o Senhor lhe fez conceber, e deu à luz um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, e o pôs no seu colo, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome de Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Essas são, pois, a geração de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. E Rão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Nasson. E Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé a Davi. Quem é Ruth? Bisavó de Davi. Deus faz toda uma história com maestria. Todas as pessoas daquela história viveram a sua vida, mas como diz no livro de Atos, conforme todo o conselho que vinha do Senhor. Por que Pôncio Pilatos? Por que o sumo sacerdote? Por que Judas vendeu Jesus? Para cumprir um decreto de Deus. Por que aconteceu toda essa história? A fome, a morte, a desgraça, a mendicância, a situação difícil, tudo difícil, para cumprir um decreto de Deus. Gente, com Deus não existe plano B. Com Deus só existe plano A. E você está vivendo ele. Quer seja bom, quer seja ruim. O que você vive é exatamente o plano de Deus. A pergunta é, dentro do plano de Deus, eu tenho feito tudo que a Bíblia me orienta a fazer? Dentro do plano de Deus, quando a coisa aperta, eu faço aquilo que é certo? Dentro do plano de Deus, eu quero dar um jeitinho? Eu já vi pessoas que, para vencer dificuldades, até documento falsificou. E a pessoa veio dizer que era plano de Deus. Só se for o Deus dela, porque o meu não trabalha assim. O meu trabalho é tudo certinho. O Deus que eu sirvo é Deus de sim, sim, não, não. Tudo correto, tudo bonitinho, branco que nem essa parede. Com essa história eu aprendo o quê?
em qualquer situação, independente do que acontecer, eu tenho que ser um cristão correto, confiante, que entende que Deus está no controle. O que vai acontecer, eu não sei. Mas quem é o Deus que eu sirvo? Esse eu sei e esse eu conheço. Amém? Amém. Vamos orar?